Bom dia, amados, a paz a todos. Meu nome é Letícia, faço parte da Igreja Nova Vida em Estrela do Norte, tá? Fui convidada a dar meu testemunho. E eu quero falar sobre a minha conversão, amém? Só que antes eu vou deixar um versículo que está em João 8,36, que diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Amados, por que esse versículo? Esse versículo é a chave da minha conversão. Eu nasci no lar católica praticante até uma certa idade. Depois fui para o espiritismo, comecei em Umbanda, linha branca. E gostava de me aprofundar em muitas coisas, só que eu não gostava de praticar, mas saber a história daquilo ali, tudo eu gostava muito. E me casei. E a pessoa com quem eu casei, a família toda era espírita, candomblessista, tinha mãe de santo, tudo mais. E eu devagarzinho fui entrando e acabei ficando lá dentro e acabei num roncol recolhida. Só que eu não gostava daquilo ali. Eu achava que aquilo ali era insuportável, Mas eu ia raspar, faltava uma semana para raspar, quando eu fugi do roncol, Só que eu fugi dali, só que eu não fui para lugar nenhum. Eu fiquei como folha seca ao vento, E minha vida foi de mal a pior. Eu passei fome, eu tenho 3 filhos, Hoje tudo criado, perdi 2. Apanhava muito, meu marido me espancava muito. Passava muita necessidade, morava no barraco. A minha vida era miséria, tá? E isso tudo me deixava muito para baixo. Eu tinha depressão, era muito magra, muito seca, E muito deprimida. Eu xingava, amaldiçoava tudo, Até que um dia eu ouvi falar de Jesus, Não o menino Jesus de Praga que eu conhecia, mas o Cristo, Salvador, que morreu e ressuscitou por mim e que me ama, Eu conheci o amor de Deus. Só que por o fato de eu ter ouvido a palavra, ter aceito Jesus, não me batizei. Eu não tive discernimento de nada, amados? E nesse vai e vem de vai para a igreja, sai da igreja, cada vez que eu ia para a igreja e voltava, eu voltava pior, Cada vez que eu saía da igreja e voltava para o mundo, assim, eu voltava pior. As coisas aconteciam piores. Eu vou resumir tudo, amados. Isso aconteceu em 1984, tá? Mas quando foi em 1997, 8 por aí, eu já estava no ponto máximo da decadência, bebendo muito, bebia de segunda a segunda, Meu marido me botou para fora de casa, o pai dos meus filhos, não deixou trazer as crianças, porque me prostituí, entendeu? E minha vida foi de mal a pior. Eu já não tinha mais aonde descer, E aí eu conheci uma pessoa, num baile da vida, eu conheci uma pessoa. E essa pessoa tinha uma irmã, tem uma irmã. E essa irmã fazia uma campanha numa igreja e me convidou para participar, para ir com ela, fazer companhia e tal. Eu fui. Não gostava não, que eu não gostava muito de igreja. Apesar de tudo, eu não gostava de ir para a igreja. Mas eu fui. E eu estava num estado muito ruim. Eu dizia, Deus nem vai mais me querer, Nessas alturas eu já tinha me batizado uma vez, Mas mesmo assim não dava certo. Aí eu fui para a igreja. Só que eu era muito conhecida nas bagunças da vida, era brigona, eu era agressiva, Era o tipo da pessoa insuportável, Eu agredia todo mundo, eu enfrentava todo mundo, eu brigava muito, E bebia demais. Muito doente também, tinha pneumonia, tinha tudo. Eu estava no fim, Aí fui para a igreja com ela e comecei a ir. Só que aí eu ia para a igreja, mas eu ia para os pagodes da vida, eu ia para a Celeste da Vida, e eu bebia, Então eu fiz uma estratégia, Uma vez eu fiz uma estratégia, falei, já que ela não me deixa mesmo em paz, eu vou para a igreja de manhã, essa igreja tem culto o dia todo, eu vou para a igreja de manhã e à noite eu vou para os meus pagodes, E assim eu fiz. Ia para a igreja, assim, cumpri meu compromisso, fiz meu dever, E ia para os pagodes da vida. E isso, minha gente, me levou quase à morte por 3 vezes, eu me vi morta, tá? Eu
com pessoas que a gente conhecia, amigos, né? Me levava só para lugares que não veio o caso, né? Dizer agora. E né, umas 3 vezes dessa eu quase morri, eu vi a morte. Só que quando eu estava lá no pior, eu clamava a Deus. Eu dizia, Senhor, me livra dessa, né? Eu sou sua, eu confio, eu creio que o Senhor vai me livrar dessa. O Senhor me tirou de dentro do roncol. Foi Deus que me tirou de dentro do roncol, porque eu pedi a Ele para me tirar. E aí, Deus dava o livramento, mas eu não tomava emenda, amados, eu não tomava emenda. Aí, num dia, eu fui para a igreja. Cheguei na igreja, eu sentava na porta, porque quando o pastor falava, fique de pé, eu já estava na porta para poder ir embora. E nesse dia eu sentei ali e fiquei. E o pastor pregou sobre esta palavra. Se o filho, pois vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E ele começou a explanar essa palavra. E aquilo foi entrando dentro de mim. Eu falei, meu Deus, eu nunca fui livre. Eu nunca fui, sabe? Então eu vi que eu não era liberta. Não tinha compromisso nenhum com Deus, né? E aquilo me deixava muito angustiada. E o pastor falando. No final, ele cantou um louvor de Sérgio Lopes, né? Que dizia, eu me perdi, no grande abismo tropecei. Gente, aquele louvor foi entrando na minha alma, foi entrando. E conforme ele ia entrando, algo ia saindo, né? Eu comecei a chorar, era a minha vida, esse louvor era a minha vida, porque cada vez que eu ia para a igreja, que eu saía, eu voltava pior. Como a palavra diz, né? O diabo sai, vai para o mundo, mas não encontrando nada, ele volta. E encontrando a casa limpa, ele entra e traz mais 7. E realmente, amadas, cada vez que eu saía da igreja, que eu voltava para a igreja, eu saía, algo mais acontecia comigo. Eu só não me droguei, mas eu bebia, até Boa Noite Cinderela eu tomei, me deram, entendeu? Eu fui para a morte. E o estranho de tudo isso é que eu tinha muito pavor de meus filhos virem ficar comigo e ver o estado da mãe que eles tinham, né? Eu tenho uma filha e meu desespero era saber que minha filha ia ter vergonha de mim, né? E aquilo me angustiava muito. E nesse dia, quando o pastor começou a cantar esse louvor, eu apaguei. Eu não sei dizer se eu manifestei, eu sei que quando eu voltei a mim, eu estava lá na frente, chorando muito. Eu gritava que a igreja ecoava meus gritos de dor na minha alma, né? E a esposa do pastor abraçada comigo, ele desceu do púlpito, veio e me abraçou também, começou a ministrar em mim. E aí eu falei assim, meu Deus, eu não quero mais me afastar do Senhor, porque eu já passei por tantas, eu não tenho mais para onde ir, né? Eu tenho que ter um porto seguro e só o Senhor pode me dar esse renovo, essa nova vida, né? Essa liberdade espiritual, né? E aí eu comecei a ir ao culto direitinho, eu ganhei uma Bíblia, né? Comecei a ler a palavra, comecei a fazer estudo bíblico e para honra e glória do Senhor, eu estou aqui, faço parte do teatro, já fui de outras igrejas, sim, porque conforme a igreja ia ficando meio longe, né? Voltei a me batizar novamente, né? E fui para uma igreja que estava na visão, entrei. Eu sei que eu já viajei fazendo a obra e já me dei muito na obra. Hoje eu estou meio paradinha, faço teatro, estou no coral, né? Mas não me envolvo muito, né? Mas também já estou com 69. Então gente, mas o que eu passei, sabe? Nesse negócio de ir para a igreja e voltar, é muito triste, amados. Mas a palavra de Deus diz, se pois o Filho vos libertar. É porque, de repente, eu não tinha tido esse contato, né, com o Senhor. Eu não tinha entendimento de ser o templo do Espírito Santo, né? Então, tem muitos detalhes no meu testemunho, o porquê, como foi que eu saí do roncol, o porquê que eu fui para lá, entendeu? E eu, como espírito, eu aprendi muita coisa, eu manifestava muito, né? E eu ia raspar para poder ser mãe de santo imediatamente, porque eu já ia sair dali como mãe de santo, né? Devido à entidade que tinha, e essas coisas assim. Mas nada daquilo me enchia os olhos, nada, né?
E quando eu ouvi falar que se o Filho vos libertar, eu quis isso para mim. Então eu comecei a falar, Senhor, se é assim, eu não quero mais. Se ser uma mulher de Deus é ser assim, eu não quero mais ser do jeito que eu sou, eu quero ser assim. Então eu fui botando a palavra do Senhor, escondendo a palavra do Senhor no meu coração, né? E para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou aqui dando esse pedacinho do meu testemunho. Que todos possam entender, né? Que eu possa abençoar algumas pessoas, né? Que ouvirem esse testemunho e que o nome do Senhor seja louvado e glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.